Senhor, meu Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos na tua casa e comermos do melhor dessa terra. Senhor, fala, Senhor, com a tua igreja, com cada um de nós, de forma íntima e profunda, como um pai fala com um filho, como um Senhor que fala com o seu povo, e como aquele que é, foi e sempre será o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Fala, Senhor, ministra aos nossos corações. E desde já te agradecemos, Senhor. Amém? Amém. Nós estamos nos preparando para subirmos à igreja sede para o culto da virada, ano da gratidão. E nós, nesses dias, estamos profetizando o nosso 2026. E eu quero trazer em memória uma frase muito importante do livro do apóstolo, do livro Restituição. No capítulo Restituição da Profecia, ele diz: os meus filhos são profetas. Quantos profetas nós temos aqui? Quantos são profetas? Quantos são profetas? Digam eu. Amém. Somos profetas. Temos um pai espiritual, um apóstolo. Somos filhos. Temos identidade. Os meus filhos são profetas. É algo extremamente importante dentro da igreja de Cristo que precisa ser entendido, que precisa ser restaurado. É o ministério e o dom profético. A profecia. Há muitos segredos e mistérios que precisam ser revelados, mas para isso precisamos crescer, amadurecer. Temos que deixar a religiosidade, a meninice, porque senão vamos cometer os erros dos nossos pais e muitas mulas de Balaão serão ungidas a profetas. Porque não é que profetiza que é profeta. Não é porque tem o dom de profeta que é profeta. Há uma passagem bíblica que diz que Saul, ele foi até a escola de profeta. E ele foi lá para fazer uma coisa muito importante. Pergunta o quê, pastor? Matar Davi. Ele estava com tanta inveja, com tanto ódio de Davi, que ele foi até a escola de profetas para matar Davi. E quando ele entra na escola de profetas, os profetas estavam profetizando, os discípulos de Samuel estavam profetizando, e Saul foi tomado por aquele espírito, por aquela unção, e ele que foi lá com ódio. E nós sabíamos que ele era atormentado por espíritos imundos, e ele foi lá cheio de espíritos imundos para matar Davi. Quando ele entra naquele ambiente, ele começa a profetizar. Então nós temos que deixar a religiosidade, a meninice, não podemos cometer os mesmos erros dos nossos pais, não podemos ficar olhando as folhas, temos que ver os frutos. É um tema extremamente importante, delicado, e sempre Deus vai usar um profeta para te abençoar, e o diabo vai usar um profeta para te amaldiçoar. O próprio Senhor diz: não farei nada sem antes revelar aos meus servos, os profetas. O profeta é um instrumento de Deus, é um ministério para edificar a igreja, é um dom para revelar, alinhar e direcionar. E nós não só temos que ter um apóstolo profético, mas nós, como filhos espirituais, também temos que assumir essa identidade de profeta. Eu sei que muitos erraram, e muitas mulas, porque falaram em línguas e profetizaram, foram ungidos. Porque ela falou a língua do homem ali, né? Uma língua estranha. Tem homens que falam a língua dos anjos, mas a mula falou a língua dos homens, de Balaão. E não é porque ela falou em outra língua, não é porque ela profetizou, não é porque ela serviu a vida inteira a Balaão, que ela deve ser ungida a profeta. Mas geralmente isso acontece muito. Mas você tem um pai espiritual que é profético. Você faz parte do povo de Deus. E nós temos que entender a unção profética. O apóstolo Paulo, falando com uma igreja que tinha muitos dons, ele fala: olha, procure com amor, com zelo os dons de Deus. Mas principalmente o de profetizar, de ensinar, de corrigir, de exortar, de motivar, de alinhar, de direcionar. Profetizar é trazer a vontade de Deus para o dia de hoje, para os dias que estão por vir. Por isso, não se esqueça dessa palavra. Diga comigo: os meus filhos são profetas. Se nós, como filhos espirituais, somos profetas, os seus filhos são o quê? Quando a palavra diz que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, começa dizendo sobre profetizar. É algo extremamente importante. Mas todo profeta, irmão, não tem coisa melhor do que ser profeta, amigo de Deus, servo do Senhor, e saber que tudo que Deus vai fazer,
ele vai falar com você e ele vai te usar. O profeta é aquele que está no centro da vontade de Deus, que está na agenda de Deus. Não tem coisa melhor, mais gratificante do que estar com Deus, ser amigo de Deus, ser servo de Deus, como um profeta, para trazer uma palavra profética para uma pessoa, para uma família, no seu trabalho. Não tem coisa melhor. Mas tem o outro lado da moeda. O diabo sabe que se você abrir a sua boca, as obras do inimigo virão à luz e ele será desmascarado. Então ele vai fazer de tudo para te perseguir, te defamar, te caluniar, destruir a sua reputação, te isolar e te matar. Ele vai fazer de tudo para que isso aconteça. Para que você fique fraco, desanime. Para que você se isole. Para que você entre numa caverna e diga, Senhor, só eu fiquei. Não. Tem mais de 7 mil, 70 mil. Tem mais de 70 vezes 7 profetas. O Senhor levanta profetas. Ele está levantando profetas para essa geração. Só que as lutas são muito grandes. As perseguições são ferozes. As estratégias são sutis. E se você não se atentar para isso, você acaba desanimando. Porque ele sabe que tudo começa com uma palavra. O mundo foi criado pelo poder da palavra. E tudo que Deus vai fazer começa com alguém abrindo a sua boca e profetizando. E ele vai fazer de tudo para te calar, para que você fique fraco, desanimado, para acabar com a sua reputação, para quando você profetizar, as pessoas não creiam. E elas vão usar, os espíritos imundos vão usar as estratégias mais terríveis. Vai falar que você não ama, que você é interesseiro, que você só pensa em dinheiro. Ele vai trazer acusações, mas e a sua mulher, o seu filho? Esses dias atrás nós falamos sobre Moisés, e o começo do ministério de Moisés é glorioso, mas poucos se atentam para o que aconteceu com ele e a sua mulher, na hora da circuncisão. E aí é fácil entender, irmão, por que Moisés fica 40 anos com o povo no deserto e nunca foram circuncidados. Porque quando ele foi circuncidar os seus filhos, a sua família foi destruída. Fazer uma aliança com Deus, Zípora acabou com o casamento. Porque ele falou, eu vou fazer o que Deus quer que eu faça. E agora ele, depois desse trauma, no começo do seu ministério, quando ele vai circuncidar os seus 2 filhos, o seu casamento acaba, ele é repudiado, ele vai sozinho para o Egito, e aí ele vai fazer a circuncisão, e tem pessoas que não querem ter uma aliança com Deus. Tem pessoas que querem voltar atrás. E aí ele começa o ministério com uma família destruída por causa de uma aliança que ele fez com o Senhor. E que ele queria uma aliança para a sua casa. E ele passa 40 anos com o povo no deserto e ninguém é circuncidado. Mas quando Deus chama Josué, a primeira coisa que ele vai fazer é circuncidar o povo. Pergunta por quê? Porque o povo se levantou e disse, se você for como Moisés e andar como Moisés andou na presença de Deus, tudo o que você falar nós faremos. E quem não fizer será morto. Ele falou, com esses eu vou ter aliança. Eles não falaram assim, não, deixa eu lá ver o que a minha mulher pensa sobre isso. Vamos ver o que Zípora dos dias de hoje vai dizer. E aí Josué não é à toa que é o maior conquistador, porque ele começa com o povo e tem aliança. Fazer aliança é um dos maiores segredos para conquistar. Maior conquista. Grandes conquistas. Eu entendo Moisés. Já vi muitos pastores sofrerem por causa de uma circuncisão no coração, de uma aliança. Já vi muitas famílias sacerdotais se arrebentarem porque o Moisés queria fazer o que Deus mandou. Do jeito certo. Nem do jeito dele, nem do jeito da sua mulher, e nem do jeito do seu sacerdote. Fazer aliança não é brincadeira, é uma guerra espiritual. Eu não sei se nesses dias você entendeu o que é circuncisão, mas é fácil saber se você está passando por uma circuncisão para conquistar. Circuncisão dói, irmão. Se você não estiver sentindo dor esses dias, você não fez circuncisão. Se você não estiver sangrando esses dias, irmão, você não fez uma circuncisão. Se você não caiu de cama nesses dias, você não fez uma circuncisão. Você ouviu uma mensagem sobre circuncisão. Porque fazer uma aliança, fazer uma circuncisão, cortar a carne, dói, inflama, te coloca de cama. Você vai ter que dizer não para o seu eu, para a sua carne. Você vai ter que cortar, matar e lançar fora a sua carne. Se você não estiver sentindo essas coisas, você só ouviu uma mensagem sobre circuncisão. Se você não está tendo que matar a sua carne, cortar. Se você não está tendo que dizer não para a sua carne,
e para todo mundo, e sim para Deus, para uma aliança com Deus, uma circuncisão com Deus de coração, se não tiver tendo oposição, se não tiver tendo resistência, dor, corte, sangue, inflamação, cama, não tem uma circuncisão. São dias de circuncisão. Dói. E sabe qual é a coisa mais importante para você fazer nesses momentos? Nesses momentos de perseguição, de acusação, de calúnia, nesses momentos em que você tem que cortar sua carne, fazer uma aliança, sabe qual é a coisa que mantém um profeta de pé nesses momentos? Sabe o que mantém uma casa sacerdotal de pé nesses momentos? Pergunta o quê, pastor? Vou responder só para você que perguntou. Porque eu sei que você está passando por uma circuncisão. Eu sei que você está entrando no melhor tempo da sua vida, no maior tempo, num tempo de grandes conquistas na sua vida. Eu vou te falar o que você deve fazer. Perguntar de novo. Pergunte de novo, diga o quê, pastor? Traga em memória as promessas que Deus te fez. Só isso pode te manter de pé no momento de perseguição e de circuncisão. Só isso te mantém de pé no final de um ciclo e no começo de um novo tempo. Só isso. Tanto é que, quando nós olhamos os textos sagrados, a primeira coisa que um pai espiritual fala para o seu filho, Paulo fala para Timóteo, diz: traze à memória a fé não fingida. Se tem uma fé não fingida, tem uma fé fingida. Mas traga à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Loide, e em tua mãe Eunice. E estou certo que também habita em ti 3 gerações. Por cujo motivo te lembro que desperte o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. No momento difícil do seu discípulo, Timóteo recebe uma carta do seu apóstolo, e é uma carta profética que chega até nós hoje, como filhos de Deus, como profetas, e diz: olha, traz em memória a verdadeira fé. A fé que tem obras, que deu resultado. Traga em memória a fé que habitou na sua avó, na sua mãe, e hoje habita em você. Traga em memória o dom profético que eu derramei sobre você, com a imposição de mãos. E nós temos que fazer isso agora, e você precisa fazer isso. É trazer em memória as promessas. Sabe o que diz sobre Isaac? Em Hebreus 11:9 diz: pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas, com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Às vezes as pessoas dizem: não, mas eu não tenho uma promessa. Então, mas às vezes Deus fez uma promessa para o seu pai. Às vezes você não tem uma promessa direta de Deus, mas Deus deu uma promessa para o nosso pai espiritual, para o nosso apóstolo. E diz que eles viveram como estrangeiro, ou seja, ninguém dizia que eles eram desse mundo. Estrangeiros. Eles não eram iguais às pessoas desse mundo. Todo mundo olhava para eles e diziam: vocês são estrangeiros, vocês não são daqui. Vocês não se parecem com ninguém daqui. Eles viveram como estrangeiros, peregrinos, habitando em cabanas e herdeiros da mesma promessa. Por isso eu gostaria que agora você trouxesse em memória as palavras proféticas que estão sobre o nosso apóstolo. As palavras proféticas que estão sobre a nossa comunidade. As palavras proféticas que estão sobre você e a sua casa. Faça os seus filhos viverem essas palavras proféticas, porque é isso que vai manter os nossos filhos de pé. Traga em memória qual foi o texto, porque esse é o texto vivo. Não é a letra que mata. É nos momentos bons e ruins, de perseguição e de glória para não se corromper, que você deve trazer em memória as palavras proféticas. Que você deve trazer em memória as promessas que Deus te prometeu. Ele prometeu que é contigo todos os dias, então traga isso em memória. O Senhor me prometeu. Essa palavra queima no meu coração. Eu sei que é para mim. Estarei contigo todos os dias. Não é nos dias bons, é todos os dias. Não é nos dias de vitória, é todos os dias. Não é nos dias de derrota, é todos os dias. Não é nos dias de perseguição, é todos os dias. Não é no dia de santidade, no dia de pecado também. Todos os dias. Quais foram as promessas que Deus fez? O que Deus te prometeu? Qual é a palavra que é viva, que habita dentro de você, que você deve trazer em memória? O que Deus falou? O que Deus prometeu? Qual é a promessa? Qual é a promessa? Porque é isso que você deve fazer. Trazer em memória. Traga em memória. Disto me recordarei na minha mente. Por isso esperarei. Porque se for pelo momento,
a maioria dos profetas não aguentam. Se for pelo momento de guerra, a maioria não aguenta. O que mantém um profeta, o que te mantém de pé e a sua casa de pé, é trazer em memória, trazer em mente a palavra de Deus, a promessa. Ainda falava com o apóstolo, assim, eu sei qual é o final de todo filho de pastor. Prostituta, prostituição, drogas, cadeia, cemitério. Ou então um pastor, como os filhos de Arão, que morreram fulminados. Ou como os filhos de Samuel, que o povo rejeitou, o maior profeta Samuel, e rejeitaram os filhos dele. Ou como João Batista e Jesus disse, veio um que não come, veio um que come, veio um estranho que está no deserto, veio um outro que está nas festas, nada agrada a vocês. Eu sei qual é o final. Eu sei qual é o final. Mas eu sei como me manter de pé. Eu sei o que eu devo fazer. Você está aprendendo o que você deve fazer? Posso te dar um próximo conselho? Tome a sua cruz. Jesus disse, tome cada um a sua cruz e venha após mim. Não fique parado. Não fique parado. Tome a sua cruz e me segue. Me segue. Tome a sua cruz. Faça a sua obra. Ainda que seja escândalo, como Jesus disse. Ainda que todos vão te menosprezar. Vão balançar a cabeça. Tome a sua cruz e me siga. Traga em memória agora. Feche os seus olhos por um instante. Espírito Santo de Deus. Que nos faz lembrar os ensinamentos de Jesus. O verbo, o logos, a palavra viva. Espírito Santo de Deus. Que nos faz lembrar os ensinamentos de Jesus. E que nos ensina todas as coisas. Espírito Santo. Eu sei que o Senhor está aqui para isso. Eu sei que o Senhor veio para isso. O próprio Jesus disse, convém que eu vá, para que ele desça. E ele irá me glorificar. Ele vai trazer em memória tudo o que eu ensinei. E ele vos ensinará todas as coisas. Espírito Santo, traz em memória as promessas. Senhor, traz em memória a promessa, Senhor, de uma vida abundante. De uma vida longa e abundante. Traga, Senhor, a promessa, Senhor, dos ministérios, dos dons. Traga, Espírito Santo, em memória, Senhor, as promessas de conquistas, de colheitas, de prosperidade. Traga, Senhor, em memória, Senhor, as palavras de casamento, de filhos. Traga, Senhor, as palavras. Traga, Senhor, Espírito Santo. Faz de novo hoje, agora, Espírito Santo, eu clamo a Ti. Faz o coração queimar. Faz o coração queimar de novo com essa palavra viva. Faz de novo o coração queimar. Traga, Espírito Santo, em memória e nos ensina todas as coisas. Traz aquela palavra que queima o coração dessa pessoa. Traz, Senhor, a palavra, a promessa, a visão, a direção. Traz, Senhor, a palavra profética que queima esse coração, que queima o coração dessa comunidade, meu Pai. Queima, Senhor. Queima, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus. Eu posso ver, e eu creio no meu espírito, eu posso ver alguns corações serem trocados, porque estavam duros, já não se rendiam mais à palavra. Deus está operando maravilhas, está trocando corações que endureceram, que não batiam, que não tinha mais sangue, vida, que não tinha mais esperança. O Senhor está operando e Ele está trocando corações. Ele está derretendo corações. Ele está derretendo, quebrando toda a dureza e derretendo toda a carne, toda a gordura do coração. Ele está fazendo o coração queimar. Eu posso ver pelos olhos da fé. E porque eu creio, porque eu vejo, eu profetizo, corações queimando, voltando a queimar. Pessoas que há anos e anos não ouviam mais a voz de Deus, mas esta palavra queima no seu coração, na sua mente, no seu coração. Essa palavra traz avivamento de novo para você e a sua casa. Deus prometeu que ia te tirar de trás das malhadas, Ele é fiel para cumprir. Essa palavra queima no coração. O Senhor prometeu que te enviaria, essa palavra queima no coração. O Senhor prometeu que te colocaria sentado com os príncipes e princesas. Queima no seu coração. Queima no seu coração. Queima no seu coração. Seu coração volta a bater. Volta a correr sangue. Ele operou, Ele opera. Ele quebra toda a dureza. Ele quebranta os corações.
Essa palavra queima. Diga obrigado, Senhor. Obrigado, obrigado, Senhor. Disto me recordarei na minha mente, por isso esperarei. Por isso que eu espero, porque eu recordo das palavras de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Reis 3, versículo 10. Vamos ler um texto muito importante e profético. Diga obrigado, Senhor. Obrigado, o Senhor está queimando o coração dos homens neste lugar. Deus está queimando o coração das suas filhas, das mulheres neste lugar. O coração das crianças, dos anciões, das pessoas de idade, Deus está queimando, o Espírito Santo está queimando. Essa palavra queima, queima, purifica, cicatriza. Essa palavra te mantém de pé, te liberta, te dá esperança. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, obrigado. Versículo 10. Então disse o rei de Israel: ó Senhor, chamou a estes 3 reis para entregá-los nas mãos dos moabitas? E disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consulte ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel, dizendo: aqui está Eliseu, diga Eliseu, filho de Zafate, que derramava água sobre as mãos de Elias, diga Elias. E disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá, e o rei de Edom desceram a ter com ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor chamou a estes 3 reis para entregá-los nas mãos dos moabitas. E disse Eliseu: vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti, nem te veria. Ora, pois traze-me um músico. Está entendendo por que há tantos ataques na área da música? Está entendendo por que há tantos ataques na área dos músicos? Você está entendendo por que há tanta confusão no meio dos músicos? Não é a área que o diabo mais ataca. É a área que o diabo bloqueia. Porque bloqueando a adoração, bloqueia-se o profético. Antes do diabo calar a boca profética, ele vai calar a boca do adorador. Diga misericórdia, Senhor. Não, diga mais forte. Misericórdia, Senhor. Senhor, misericórdia. Versículo 15. Ora, pois, traze-me um músico. Cadê os músicos deste lugar? Cadê os adoradores deste lugar? Você está aqui para isso. E sucedeu que, tocando o músico, veio sobre ele a mão do Senhor. E disse: assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor, não vereis vento e não vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água, que beberei vós, o vosso gado e os vossos animais. Eles iam morrer de sede. Mas quando os músicos adoraram, veio o Espírito do Senhor, e o Senhor disse: não vai ter sinais, não vai ter vento e não vai ter chuva, mas eu vou abrir uma fonte. Diga obrigado, Senhor. Versículo 18. E ainda isto é pouco aos olhos do Senhor. Eles foram pedir água. O Senhor disse: eu vou dar água em abundância, mas isso é pouco. Deus sempre faz além. Deus tem um ano extraordinário para nós. Um ano em que nós não devemos dizer em cada dia do ano não temas, mas que nós devemos a cada dia dizer: gratidão, Senhor. Obrigado, Senhor. Que grandes coisas tem o Senhor para nós esse ano. 18. E ainda isto é pouco aos olhos do Senhor. Também entregará ele aos moabitas nas vossas mãos. E ferireis a todas as cidades fortes. Diga: todas as cidades fortes. E a todas as cidades escolhidas e todas as boas árvores cortareis e entupireis todas as fontes de água e danificarei com pedras todos os bons campos. O Senhor diz: eu vou fazer. Vocês vão entrar em todas as cidades e nas cidades escolhidas e vocês cortem as árvores. Não se alimente de árvores contaminadas. Corte e destrua as árvores do fruto da ciência do bem e do mal. O Senhor disse: eu vou dar água em abundância, mas eu vou fazer além. Vocês vão avançar, e vocês vão entrar em todas as cidades, e vocês vão escolher as cidades. Vocês vão pelo caminho, cortem as árvores. Ouvindo, pois, todos os moabitas, versículo 20, e sucedeu que pela manhã, oferecendo-se a oferta de alimentos,
eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Vou voltar ao versículo 19 para terminar ele. E ferireis a todas as cidades fortes, e a todas as cidades escolhidas, e a todas as boas árvores cortareis, e entupireis todas as fontes de água, e danificarei com pedras todos os bons campos. 20. E sucedeu que pela manhã, oferecendo-se a oferta de alimento, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Ele chamou um adorador, amém? O profeta profetizou, amém? Deus falou, eu vou dar água. Deus já deu água? Não. Deus falou, eu vou dar água em abundância. Vocês vão conquistar todas as cidades, cortem as árvores e vamos entulhar as fontes. E o Senhor disse, eu enviarei pedras sobre os campos. Aconteceu? Não. Mas no dia seguinte, quando eles começaram a entregar as ofertas, a água começou a subir. Irmão, se você tem dificuldade de entregar a oferta, se aproxime, porque eu quero entregar a oferta no seu lugar. Se você tem dificuldade de ser dizimista, de ser fiel, se aproxime. Porque se o problema na nossa vida for 10%, eu pago o preço de 10%. Eu tomo a cruz. Eu pago os 10%. Porque no dia seguinte, a gente precisa entregar as ofertas. E quando começou a entregar as ofertas, a água começou a subir. Se você tem dificuldade nesse tema, se isso ainda é um problema para você, se você ainda é infantil, não entende, irmão, isso não vai impedir a bênção. E eu tenho certeza que muitos outros aqui vão entregar ofertas em teu nome. Vão entregar ofertas no nome da comunidade. Vão entregar ofertas em nome dos filhos, que nós somos sacerdotes. Se isso te impede de viver a bênção de Deus e viver a fonte de vida, irmão, não se preocupa não, porque alguém vai pagar o preço, alguém vai tomar a cruz. Mas foi quando eles começaram a entregar. E sucedeu que pela manhã, oferecendo-se a oferta de alimentos, primícias, diga primícias. Ofertas de alimentos são primícias, são as primeiras. É simbólico. Eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Ouvindo, pois, todos os moabitas que os reis tinham subido para pelejarem contra eles, convocaram a todos os que estavam em idade e cingiram cinto, e daí para cima, e puseram-se às fronteiras. O inimigo ficou sabendo que o povo de Deus está avançando. Diga, quando a igreja avança, as portas do inferno não prevalecerão. 22. Levantando-se de madrugada e saindo o sol sobre as águas, viram os moabitas defronte deles as águas vermelhas com sangue. Já percebeu que foi um dia, outro dia, outro dia. E aí quando o inimigo chegou, ele viu as águas, o sol nascendo, e ele olhou e a água estava vermelha. E eles pensaram, é sangue. 21. Ouvindo, pois, todos os moabitas que os reis tinham subido para pelejarem contra eles, convocaram a todos os que estavam em idade de cingir cinto, e daí para cima, e puseram-se às fronteiras. E levantando-se de madrugada, deixa eu parar um tantinho aqui, porque ano passado o Senhor me levou num lugar muito importante e profético, que é muito mais do que turístico. O que me impressiona lá, não é as cataratas, não é as 3 fronteiras, é que você não vê num lugar tão profético, nenhum trabalho de feitiçaria. Deveria ter de monte. Se tem, eu não vi. Procurei. Mas você também não vê profetas naquele lugar. São pouquíssimos. E é tão interessante que, quando nós estávamos chegando na cidade, a gente falou, puxa, não vamos passar na igreja, o culto da virada, não sei o quê. E a gente, 5 minutos de chegar na casa, uma igreja aqui, caramba, parece a nossa igreja, vamos passar aqui. Aí fomos lá, uma cara de pau. Chegamos lá, aquele churrasco, ih, meu Deus, e agora, vergonha, não sei o quê. Não, fica. Não, a gente só veio passar o culto da virada, a gente está indo embora. Não, fica, botaram mesa, não sei o que lá. Tem profetas de Deus em lugares estratégicos. Muitas vezes não vemos, mas eu vi, me encontrei com ele. O Senhor falou, entrega uma oferta. Tanto é que a irmã até no dia falou, eu vou entregar a oferta que o Senhor pediu, mas eu já passei em tantos lugares, e fui entregando ofertas, fazendo ofertas e oferendas, que é pouco, eu queria entregar mais. A irmã me manda mensagem na hora, pastor, eu vou enviar mais uma parte da oferta minha. Eu falei, então é isso. Juntei a minha oferta com a oferta da irmã, fui lá, entreguei para ele, e Deus falou, quando ele for orar por você, deixa ele pôr as mãos. Ele vai pedir, ele é um profeta de verdade, um profeta educado. E ele vai perguntar, eu posso impor as mãos sobre a sua cabeça? E aí eu falei, pode, porque Deus falou que era para poder. Eu não vi um trabalho de feitiçaria naquele lugar, mas eu encontrei um homem de Deus. Quando nós olhamos as fronteiras, são momentos importantes e demarcações espirituais. E em toda fronteira é momento de guerra. As fronteiras no mapa são demarcações vermelhas, porque foram demarcações com sangue, com guerra, com sacrifícios.
E disseram, isto é sangue, versículo 23, certamente que os reis se destruíram a espada e se mataram um ao outro, agora, pois, apressa, moabitas. Meu irmão, você juntou 3 líderes e sai guerra. É impressionante. Cada um pensa uma coisa, não sei se mente vazia, oficina do diabo, mas juntou 3 líderes, irmão, eles se acabam. Aí o inimigo se levantou para a guerra, foi para a fronteira, quando ele chega lá, ele vê águas e o sol vermelho. Os 3 reis se juntaram, mas toda a unidade desse povo termina em morte. Termina em confusão, em guerra. Quando é que nós vamos aprender a nos unirmos e termos uma aliança de verdade? Sem querer puxar o tapete, sem achar que está quebrando uma aliança, que é rebelde, quando é que a gente vai poder se unir com sinceridade e debaixo de uma visão para vencer o inimigo? O inimigo sabe, eu trabalho na divisão, eu junto 3 líderes e eles mesmos se matam. E eles acharam que aconteceu isso. Mas dessa vez não. Diga, isso acabou. Diga mais forte, isso acabou. 24, porém chegando eles ao arraial de Israel, os israelitas se levantaram e feriram os moabitas, os quais fugiram diante deles e ainda entraram nas suas terras, ferindo ali também os moabitas, e arrastaram a cidade e cada um lançou a sua pedra em todos os bons campos e os entulharam e entupiram todas as fontes de água e cortaram todas as boas árvores até que só em Kir-Haresete deixaram ficar as pedras, mas os fundeiros a cercaram e a feriram. Diga, a palavra profética está se cumprindo. Quase que totalmente, versículo 26, mas, vendo o rei dos Moabitas, que a peleja prevalecia contra ele, tomou consigo 600 homens que sacavam espada para romperem contra o rei de Edom, porém não puderam. Quando o inimigo vê que está perdendo, ele envia um exército ainda mais poderoso e mais experiente. E se nós nos unirmos e nos mantivermos unidos, nós venceremos o exército que o inimigo envia, que é ainda mais forte, mais poderoso e experiente. 27, porém, tomou a seu filho primogênito, que havia de reinar em seu lugar, e ofereceu em holocausto sobre o muro, pelo que houve grande indignação em Israel, por isso retiraram-se dele e voltaram para sua terra. Sabe o que fez eles perderem? Não foi porque a adoração não era boa, não foi porque faltou profeta, não foi porque Deus não deu água viva, não foi porque Deus fez além, mas foi porque a oferta deles foi maior do que a oferta de Israel. A oferta de Israel foi primícia, os primeiros frutos. Primícia é uma coisa, primogênito é outra. Diga, primícia é uma coisa, primogênito é outra. Aquele rei não pensou 2 vezes. O filho que ia reinar no seu lugar, o seu primogênito, ele sacrificou para o seu Deus. Deixa eu te perguntar uma coisa, cadê os nossos primogênitos? A maioria deles morreram ainda no ventre. A maioria deles tem uma vida desgraçada. Sabe por quê? Porque a gente mal entrega a primícia e dízimo. Que de lá o primogênito. Eu já te expliquei. Jesus nunca pediu primícia e dízimo. Ele pediu tudo. Ele falou, pague as suas contas, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Mas ele diz, aquele que não deixar tudo, por amor a mim, no meu reino, não é digno de mim. Deixa eu te falar uma coisa, o seu primogênito está na agenda de Deus? Porque senão ele está sendo perseguido por um espírito de morte. Porque a história começa assim e vai terminar assim. A história começa lá no Egito com eles. Qual é o primogênito que vai morrer? Aquele que está no centro da vontade de Deus, na casa, ou o primogênito de Faraó? E a Bíblia diz que os primogênitos se reuniram no céu. As pessoas mal sabem o que é primícia e dízimo, acham que é a mesma coisa. As pessoas mal entregam primícia e acham que vai vencer o inimigo. E enquanto isso, tudo vai acontecendo. Deus dá água em abundância, Deus dá vida. Deus faz promessas, vocês vão conquistar todos os territórios. Faz isso, faz aquilo, tudo vai acontecendo. Mas o que define uma guerra espiritual é o sacrifício. E a maioria preferiu sacrificar o seu filho para Maloque, para Mamon. A maioria prefere que o filho não esteja aqui, esteja em outro lugar. Não, é bom se ele estiver em outra igreja. Uma vez eu voltei para casa triste, só não chorei porque estava na frente dos meus filhos. Porque a pessoa muito próxima, não, eu estou indo em tal igreja. Meu Deus, vamos aqui independente, eu estou falando de igreja, placa de igreja, qual igreja está certa, qual está errada. Só que ele deveria estar com o pai dele e a família dele. Só que a mulher conseguiu convencer ele de que a igreja não era tão boa, que a igreja era longe, vamos numa igreja perto de casa. E de forma pesquisada e estatística,
80% dessa igreja está envolvida com drogas e prostituição. Líder que morre de forma trágica, antes da hora, em maldição. Eu voltei para casa tão triste que a cara falou: Marcos, o que aconteceu? Marcos, ele está indo na igreja com a família dele. Eu falei assim: amém. Mas só espera. Que Deus tenha misericórdia. Que Deus já me usou tantas vezes para falar. Eu quero continuar sendo profeta, mas eu não quero ser um profeta chato. O Senhor quer os primogênitos. Se eu não me engano, faz 7 anos que eu não faço um culto de primogênito. Mas e de forma nenhuma pense isso, e de forma nenhuma faça isso, porque o culto mais importante é o último culto do ano, o culto da virada, no dia 31 para o 1. Mas no dia 1, quinta-feira, o primeiro culto do ano, não é culto de primícia, porque eu não estou interessado no seu dinheiro. E se puder, eu pago a sua conta, irmão, porque eu sou um abençoador. É culto de primogênito. Eu vou estar aqui. Ah, pastor, mas eu marquei com a sua família. Fica em paz. Fica em paz. Ah, mas é porque eu vou viajar, irmão. Fica em paz. Mas saiba de uma coisa. Aqui tem um santo homem de Deus que dobra os joelhos por você e a sua casa. E eu não estou feliz vendo seus filhos tendo uma vida desgraçada. Eu não estou feliz vendo seus filhos fingindo que são crentes em outro lugar. Eu não estou satisfeito com as promessas que Deus fez e não se cumprem na tua casa. E eu vou estar aqui, vou trazer uma palavra. E eu quero orar pelos primogênitos desse lugar. Pelos primeiros desse lugar. Porque nós somos só os primeiros, os primogênitos. Porque Deus vai fazer nascer neste lugar um povo santo e eleito. Sacerdotes reais. E caso você queira, está convidado. Mas não troque, não divida, não seja confusão. A prioridade é o culto na igreja sede, o culto da virada. Se você tiver que escolher entre os dois, não tem escolha, é a igreja sede. Se você quiser vir nos dois, venha. E caso você não possa ir no culto da virada, eu vou te tolerar aqui e vou te abençoar. Uma coisa que eu não quero é divisão, é confusão e maldição. Irmão, eu esperava que nunca mais precisasse fazer esse culto de primogênito. Mas passados 7 anos, Deus só tem falado ao meu coração sobre isso. E aí aquele rei sacrificou. Então tomou o seu filho primogênito, que havia de reinar em seu lugar, e ofereceu em holocausto sobre o muro. Pelo que houve grande indignação em Israel, por isso retiraram-se dele e voltaram para a sua terra. Irmão, eu vou te falar uma coisa, eu fico indignado com o tamanho dos sacrifícios que as outras religiões fazem. É só você conversar com qualquer um deles, e eles vão falar, porque eu fazia sacrifícios de não sei quantos mil, mas eu não tinha, eu corria atrás, eu fazia, e não sei o que lá. Irmão, não estou falando de oferta não, né? Você entendeu que não é primícia, né? É primogênito. Maldições precisam ser quebradas na sua casa, na sua família. E isso acontece pela palavra, não é por exorcismo, é por revelação. Porque senão vão continuar morrendo os nossos primogênitos. Primeiro, porque não estavam na casa onde tinha sangue do cordeiro. E segundo, porque não vivem os princípios de Deus para o primogênito. Porque não sabem nada sobre primícia, dízimo, muito menos sobre primogênito. A gente sabe muito sobre o filho pródigo, mas sabe pouco sobre o primogênito. Na primeira parábola teve festa por causa de uma ovelha. Na segunda teve festa por causa de uma dracma. Mas o primogênito não fez festa por um irmão que voltou. Porque muitos estão debaixo do espírito da morte. São primogênitos, mas estão debaixo do espírito da morte. Enquanto um pastor não tiver essa revelação, pode ter certeza que a sua casa vai ser motivo de vergonha. Não vai ter vitória plena. Nunca. Gostaria que agora, para nós encerrarmos, você abrisse o texto, porque você chegou a hora. Coisas aqui são profetas, então você vai profetizar. E se você não sabe profetizar, você vai começar a aprender a partir de hoje. Abra em Ezequiel 37, versículo 1. 37, versículo 1. Comece a despertar o dom profético que há em ti. Você tem unção profética, você tem chamado de profeta, você é filho de profeta, há uma identidade profética, e o Senhor quer despertar você como profeta, o Senhor quer te usar como profeta para profetizar os dias que estão por vir. Ezequiel 37, 1. Veio sobre mim a mão do Senhor. Deixa eu te falar uma coisa é
a unção de Deus. A outra coisa é a presença de Deus. Diga, eu quero a presença. As multidões querem unção, mas diga, eu quero a presença. Sabe os dias que Deus mais fala comigo? É os dias que Deus me desperta de madrugada e não fala nada. Porque só a presença, irmão. Só a presença é tudo. Quando a presença vem, não esquece tudo. Porque só a presença de Deus é suficiente, é mais do que suficiente. É abundante, é transformadora. Unção não transforma, pode libertar, despertar o jugo, despedaçar o jugo, mas é só a presença de Deus que transforma o ser humano, é só a presença de Deus que é suficiente. A maioria das pessoas ungidas estão caídas. A maioria das pessoas que tem ministério e dom, Jesus diz, apartai-vos de mim porque não vos conheço. Mas, irmão, quando há a presença de Deus, irmão, Deus não precisa nem falar. Diga, vem, Senhor. Vem, Senhor, com a sua presença. Vem, Senhor, com a sua mão poderosa. Veio sobre mim a mão do Senhor. Diga, veio sobre mim a mão do Senhor. E ele me fez sair no Espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Deus nunca te tira de um lugar e te coloca num lugar de bênção. Te enganaram, né? Deus sempre chama e te coloca num lugar de maldição, de caos, de heresia, de morte. Deus tira Abraão do lugar mais próspero da terra e manda para o lugar mais maldito da terra, Canaã. Oh, Senhor, me tira desse emprego, porque tem tanta gente terrível aqui. Deus tirou Abraão da prosperidade e o levou à terra mais maldita. Deus tira ele da sua casa e no espírito leva ele a um vale de ossos. Sabe por quê? Porque o profeta é a transformação do lugar. É o Abraão, que o nome Abraão significa aquele que leva a chuva de Deus. É o profeta que transforma o lugar. Então não se assuste quando Deus te tirar de um lugar abençoado e te colocar num lugar seco, no deserto. Quando Deus te tirar num lugar de paz e te levar para um lugar de maldição. Não se preocupe quando Deus te tirar de uma mesa abençoada e te levar para um vale de ossos secos. Porque você é o servo, você é a resposta de Deus, você é a palavra de Deus, você é a transformação para aquele lugar. E me fez, versículo 2, me fez passar em volta deles. E eis que era muito numeroso sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. Ele me disse, filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse, Senhor, Deus, tu o sabes. Irmão, tem situações que são impossíveis. E por mais que você seja um homem de experiência, uma mulher santa, Senhor, só o Senhor sabe. Só o Senhor pode. No meio do vale de ossos secos, que é impossível para o homem, só tem uma coisa que vai mudar. Pergunta o quê, pastor? Só vai mudar quando você começar a abrir a sua boca e profetizar. Só quando você abrir a sua boca e começar a profetizar. Ele me disse, filho do homem, porventura viverão estes ossos? Casarei? Terei filhos? A promessa se cumprirá? Sairão do cativeiro? E eu disse, Senhor Deus, tu sabes. Então me disse, profetiza sobre estes ossos. E disse-lhe, ossos secos, ouvi a voz do Senhor. Tudo começa com ouvir a voz de Deus. Nada muda enquanto não ouvimos a voz de Deus. Enquanto não damos crédito à palavra de Deus. A primeira coisa que ele profetiza é, ossos sequíssimos, ouçam a palavra de Deus. Você quer dar vida para o seu filho? Então diga para ele, ouça a palavra de Deus. Ah, é que me feriram na igreja. E quem não foi ferido na igreja? Quem não foi ferido na igreja? Quem não foi ferido, irmão? A questão não é quem foi ferido, a questão é quem foi sarado. Até quando você vai carregar essas enfermidades? Então diga para essas enfermidades que não cicatrizam, diga, ouça a voz de Deus. Então disse o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. 6. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. O Senhor falou tudo o que ia acontecer. O Senhor começou com uma pergunta. E falou tudo o que ia acontecer.
E começa, ouça a voz de Deus. Só que o primeiro a ouvir não foram os ossos, foi o profeta. Se você quer que o seu filho ouça a voz de Deus, seja você o primeiro. Sabe por que a maioria dos filhos vão para a faculdade e se perdem? Que cada 10 cristãos vão para a faculdade? É mentira que cada 10 que vai se perde na faculdade. Já foram perdidos, irmão. Nunca foram crentes de verdade. Os filhos nunca entraram na igreja de verdade, nunca tiveram Bíblia. Tiveram o melhor celular, mas nunca tiveram uma Bíblia de verdade. Então é mentira que cada 10 filhos de crente que vai para a faculdade, 10 se perde. Não. Já foram perdidos. Nunca foram crentes de verdade. Nunca foram crentes de verdade. Porque os pais também nunca foram crentes de verdade. Daniel foi ainda muito novo para a Babilônia, mas ele diz, eu proponho no meu coração não me contaminar. Mas nós contaminamos os nossos filhos. Com a nossa maldade, com a nossa incredulidade. A Bíblia diz, se você crê, será salvo tu e a tua casa. Sabe por que seus filhos estão se perdendo? Por causa dessas doenças. Por causa dessas doenças, os filhos dos crentes estão se perdendo. Por causa de um Noé, que não sai do jeito certo. Um cão se levanta. E uma Canaã é estabelecida. 7. Então profetizei como se me deu ordem. Diga, profetizar é uma ordem. E houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. Diga, no lugar certo. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse, profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e diz ao espírito, assim diz o Senhor Deus. Vem dos 4 ventos o espírito, e sopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me ordenou. Diga aí, profetizei como ele me ordenou. Então o espírito entrou neles, e vieram, e se puseram em pé, um exército grande e extremo. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceram a nossa esperança. Nós mesmos estamos cortados. Portanto, profetiza e diz-lhes, assim diz Deus. Eis que eu abrirei os vossos sepulcros e vos farei subir das vossas sepulturas. Ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros e vos fizer subir das vossas sepulturas, ó povo meu. E porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e o fiz, diz o Senhor.